Paz e luz, meu irmão, paz e luz, minha irmã, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Sou a Bispo Cristian Lourenço. Eu quero falar um pouco do grande mover espiritual que está acontecendo na vida de cada pessoa que está participando do curso no livro da nossa apóstola Sol, A Ciência da Fé, às quartas-feiras, dentro do santuário. O campo de batalha espiritual é a nossa mente. Uma pessoa que tem uma mente focada, uma mente trabalhada pelo Espírito, ela consegue dominar toda e qualquer situação. Nesse livro, a nossa apóstola está ensinando acerca do caminho do processo e do milagre. As situações que você passa aqui é um processo, não um processo de causar danos, sofrimento, mas um processo que vai ser vivido, que vai levar você a alcançar algo grandioso lá na frente e ter uma estrutura espiritual. E muitas das coisas é um milagre, uma ação que você precisa agir imediatamente. Mas eu quero falar para você sobre o que a apóstola falou na introdução do livro. Quando ela fala assim, dominou a cabeça, dominou tudo. Muitas pessoas não compreendem o que é isso, né? Quando nós falamos de dominar a mente, nós estamos falando de muito mais do que o controle sobre os nossos pensamentos. Tem pessoa que fala assim, não, eu tenho domínio da situação, tá no meu controle. Na verdade não está. Quando a apóstola fala no livro dela acerca de ter o controle dos pensamentos, ela está falando de entender que a mente, a alma, é o território mais iluminado e poderoso que nós possuímos. Uma mente renovada e iluminada pela palavra revelada de Deus não apenas reflete a sua glória, mas se torna a chave para governar todas as áreas da nossa vida. Então tem pessoa que não tem governo da vida dela porque ela não tem domínio da própria mente. Quando você passa a ter o domínio da sua mente, dos seus pensamentos, pode ter certeza que você vai conseguir resolver toda e qualquer situação. Este livro está sendo um divisor de águas para muitas pessoas que estão participando do curso. A cada capítulo, uma força, a cada capítulo, uma mensagem, uma revelação, aonde o ponto-chave é a sua mente. E com certeza você vai entender, compreender os processos da vida e assim também viver grandes milagres. Que Deus abençoe e que este livro seja um grande canal de bênção para a sua vida, para os seus projetos e seus resultados. Deus abençoe, paz e luz. Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus reine sobre sua vida e te abra cada vez mais o entendimento das revelações poderosas do reino dos céus e que estão presentes a cada dia, abrindo caminhos, nos revelando o caminho que devemos seguir e nos dando cada vez mais o entendimento do milagre e do processo através do curso de Vida Profunda com Deus, Ciência da Fé, do livro da nossa apóstola Sol, Daniela Carvalho. Vamos hoje ao capítulo 5, mas antes vamos orar e agradecer a Deus pela aula que vamos agora participar, porque você e eu aprendemos juntos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu te apresento a vida e o caminho de cada pessoa que busca pelo conhecimento e não só lê o livro, mas procura se aprofundar nos mistérios e verdades que o Senhor tem passado para a nossa apóstola através deste livro. Obrigado pela sabedoria do Espírito, pela graça revelada do Reino dos Céus, pela vida dos nossos apóstolos, bispos e líderes desta obra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor está conosco e o conhecimento que o Senhor nos dá faz grande diferença. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus seja louvado. Vamos lá? Capítulo 5. O meu milagre. A cura dos 2 tumores na garganta. Antes de darmos entrada na aula,
Vamos à página 4 do Jornal do Reino deste mês de fevereiro. Você leu ele? Se não leu, observe o quanto é importante essas palavras. Agora é a hora de sonhar. Este é o ano em que coisas maravilhosas acontecerão na vida dos filhos de Deus. Deus revelou ao apóstolo Adelino de Carvalho que várias portas serão abertas. Deus concederá uma nova oportunidade a todos e fará com que cada um alcance aquilo que sempre desejou. Em uma reunião recente do apóstolo no centro histórico da Igreja Reino dos Céus, e eu tive a alegria de estar lá, com a liderança da obra, houve um momento de reflexão que despertou grande atenção. Foi destacado como Salomão, filho de Davi, construiu uma casa de oração, um verdadeiro palácio, um lugar consagrado para honrar a Deus. Ele revestiu esse palácio, essa casa de oração, com ouro. Até os pregos eram feitos de ouro. Conforme diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 3, versículos 8 e 9, que diz: Fez mais à casa do lugar santíssimo, cujo comprimento, segundo a largura da casa, era de 20 côvados, e também a largura de 20 côvados, e revestiu-a de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro, e as câmaras cobriu de ouro. Olha que coisa impressionante. O ouro é um símbolo de grande valor. E na Bíblia, quem passa pelo fogo é purificado e se torna precioso como o ouro. No ano passado, muitos enfrentaram provas, lutas e desafios intensos como se fossem fogo. No entanto, este é o novo ano. Um tempo de renovada esperança, pois um novo ciclo chegou. É tempo de alegrar o coração, fortalecer a fé e confiar no poder de Deus, pois aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. É nessa força, nesse poder, que os sonhos são projetados, pois acreditamos no que ninguém acredita e cremos no que ninguém crê. Agora é o momento de sonhar, planejar e semear. Colocar os seus projetos na Arca da Aliança, no Monte Manaim, para ver os seus sonhos e projetos se realizarem. Agora, dia 1º de março, milhares de pessoas vão ao Monte Manaim para colocar seus pedidos e projetos dentro da Arca Sagrada da Aliança. A Arca da Aliança vai passar no Monte Manaim. Ela vai descer do tabernáculo sagrado do Santo dos Santos para trazer até nós a esperança e a força realizada dos projetos que, com sacrifício, com fé, vão se tornar realidade, em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos agora revisando o que aprendemos na aula passada. Lembra? Quando a luta começa, se coloque absolutamente nas mãos de Deus. Deus ama a todas as pessoas, mas só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Isso está em Romanos 8:28, um texto que ajudou muito a apóstola no momento que ela mais precisava, onde ali constata que a força de Deus conspira a seu favor. E tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus. Você reconhece as oportunidades de Deus para o seu crescimento, mesmo nas situações difíceis? Observe aqui, na revisão da aula passada, que nós vimos a intensidade das lutas que a nossa apóstola sofreu, enfrentando batalhas na área física, mental e espiritual. E em tudo a apóstola se colocou nas mãos de Deus, como ela mesma afirma no livro, absolutamente nas mãos de Deus. Isso significa que ela não ficou nas mãos dela nem nas mãos do homem. Ela ficou nas mãos poderosas de Deus. E o que isso quer dizer? Eu vou orar e vou entregar a Deus. Não. A oração é válida, mas se a oração não for acompanhada pela mesma atitude de confronto e de fé que ela teve, de poder falar o seguinte: não vou arredar o pé. Eu tenho um compromisso com Deus.
Eu fiz para Deus, eu faço para Deus e Deus faz para mim. Aprendemos desde o início do ano. Faça certo que vai dar certo. E você percebe a oportunidade que ela teve para revelar o grande amor de Deus para ela, mostrando-se poderoso para auxiliá-la nesse momento, quando ela creu nele e agiu conforme a sua fé. Não foi apenas palavras, mas foram ações, uma atitude de confronto, onde ela enfrentou com coragem e determinação aquilo que estava diante dela. Assim como uma pessoa que pega o seu exemplo e imita a apóstola, conforme está a palavra de Deus, que nos manda imitar nossos apóstolos, e que, com coragem, olha para a dificuldade que está enfrentando. Problema que enfrenta com o filho, problema que enfrenta com a filha, o problema que enfrenta no trabalho, a luta ministerial que está enfrentando, às vezes, dentro da própria casa, quando uma pessoa que é bem próxima a você se levanta contra você. É nesse momento que, ao invés de fugir, como a maioria foge, recuar, como a maioria recua, se entregando nas mãos do inimigo e dizendo: eu não dou conta, eu me entrego, eu vou sair, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou sumir no mundo. E o que acontece? A maioria das pessoas que fazem isso são derrotadas. Fogem quando estão enfrentando uma dificuldade, ao invés de se apegar absolutamente em Deus e confiar nele e sacrificar para que Deus opere. Assim, o processo que a apóstola passou, passo a passo, onde a cada luta ia fortalecendo ela, trouxe para ela a vitória que ela tanto esperava. Agora, ela precisava de um milagre. Ela precisava de uma cura, porque quando uma pessoa tem tumores, sejam em qualquer parte do corpo, e no caso dela, na garganta, nossa apóstola, ela usa o instrumento que Deus deu a ela, que é a voz, não só para cantar, mas para pregar, e com tumores na garganta, como ela poderia fazer? Logo, quando a pessoa fala em tumores, logo o medo toma conta. E a morte, nesses casos, é algo que é dado como certo. Porque tumor, quando ele não é operável, se ele chega num determinado ponto, onde a pessoa passa para uma fase terminal, acabou. E era uma luta que ela enfrentava. E agora, ela precisava de uma resposta. Olhe a resposta que ela conseguiu. Vamos lá? Capítulo 5, o meu milagre, a cura dos 2 tumores na garganta, página 51 do livro. No ano de 2015, mesmo ano em que passei pelo processo descrito no capítulo anterior, fui diagnosticada com 2 tumores na minha garganta. Foi um choque muito grande para todos nós, da minha família e da Igreja Reino dos Céus. Pois foi justamente nesse período que eu mais estava gravando novos louvores de batalha espiritual. Muitos dos meus clipes desses louvores já haviam ultrapassado 100.000 visualizações. Outros, como Não Pare de Lutar, já ultrapassavam 200.000 visualizações no meu canal do YouTube. Página 52. Eu continuava lançando quase toda semana um louvor novo de batalha espiritual, deixando o inferno furioso e ajudando milhares de pessoas em todo o Brasil por meio dos louvores, pois há uma força grandiosa no louvor e ele vai a lugares que muitas vezes a pregação não vai. O louvor é muito poderoso. Inclusive, eu escrevi meu primeiro livro sobre a importância do louvor, onde eu ensino e explico em detalhes os impactos dos louvores na vida de uma pessoa. Se você desejar se aprofundar no assunto, através do meu livro sobre o tema, o título é A História do Louvor, de minha autoria, onde você vai poder aprender muito sobre essa arma poderosa nas mãos de Deus em nossas vidas. Com isso, quando o diagnóstico dos 2 tumores na minha garganta chegou a nós,
Eu havia começado há pouco tempo meu primeiro programa de televisão em rede nacional ao vivo, de São Paulo para o Brasil. Todos os dias, das 10 da noite às 3h30 da madrugada, onde eu encerrava meu programa de televisão com a oração da madrugada, ao vivo, de domingo a domingo. Era exaustivo, mas ao mesmo tempo revigorante, ver tanta gente sendo alcançada pelo poder da revelação do reino dos céus. E Deus transformando a vida de tantas pessoas por meio dessa ferramenta do programa Milagres na TV. Foi assim que este programa nasceu e hoje é um sucesso em todo o Brasil, sendo apresentado pelo bispo Rodrigo Carvalho Maria e tantos homens e mulheres de Deus, trazendo participações tão edificantes e mostrando os milagres que só Deus faz. Nesse tempo em que recebemos o meu diagnóstico de 2 tumores na minha garganta, eu fazia toda quarta-feira 7 concentrações de fé, milagres e libertações, com multidões que abarrotavam a nossa sede no Santuário Reino dos Céus, em São Paulo, o que exigia muito da minha voz. Além disso, eu gravava programas de rádio na época que também exigiam demais da minha voz nos meus horários, fora de celebração, gravações de louvores e programas de TV extensos e diários. Observe bem que justamente o instrumento de trabalho que a nossa apóstola estava usando é que foi prejudicado. Eu vou agora olhar pelo lado que a maioria das pessoas, elas olham. Nossa, Deus não quer que eu faça. Porque justamente a voz que eu preciso para cantar, para louvar, inclusive, a nossa apóstola recebeu de Deus um dom lindo e maravilhoso para cantar. E a vocação, a instrumentalidade do Espírito e entender a necessidade e a importância do louvor, que faz uma diferença brutal no relacionamento de uma pessoa e Deus, e era justamente o louvor que ela não poderia mais executar. As pregações do dia a dia, do programa de TV, que estava fazendo o maior sucesso e vem cada vez mais levando almas, muitas pessoas para a casa de Deus, o atendimento, a conversa, a voz dela seria totalmente prejudicada, e você já deve ter visto pessoas que com tumores na garganta, e um tumor só já faz um estrago, imagine 2. Elas perdem a voz, ou a voz delas fica tão prejudicada ao ponto que elas quase não conseguem falar. Isso para não falar naqueles casos em que eu sei bem disso, porque já convivi em hospitais que fazem tratamentos contra o câncer e eu vi pessoas sendo levadas. A vida delas encerrou por causa de tumores na garganta. Pode parecer tão tenebroso uma situação dessas e a pessoa diz: oh, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor não quer que eu faça mais o louvor ou o programa de TV? A maioria das pessoas poderia fazer dessa forma e aceitar a doença, mesmo não querendo ela, mas aceitando através do comportamento. É uma atitude comportamental, é uma postura diferente da postura que a nossa apóstola tomou diante da luta. Eu quero fazer uma pequena parada no livro para essas anotações. Veja essas anotações. Diante das adversidades, a postura certa precisa ser tomada e fazer desta postura um hábito diário. Temos que estar prontos, treinar a nós mesmos para termos sucesso. Você sabe, quando uma pessoa vai vencer ou fracassar pelo seu dia a dia, pelo que ela faz.
pelo que ela fala, pelo que ela vive. A palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Se você não vive o que prega, vai sofrer. E o reflexo de nossa vida com Deus é muito forte em todas as outras áreas. Por isso você precisa estar bem preparado para todo o bom serviço na obra de Deus. Percebe que esta foi a postura da nossa apóstola? Diante de uma adversidade, diante de uma dificuldade, ela apelou para aquilo que ela já vivia, que ela já pregava, que ela já acreditava. A postura dela não foi de recuar, a postura dela foi de avançar em cima daquilo que ela orientava para as pessoas. E eu tenho que falar uma verdade. É muito fácil dizer a uma pessoa o que ela precisa fazer. Quem é verdadeiro não esconde a verdade das pessoas. Para quem usa da verdade e não gosta de passar a mão na cabeça ou esconder as coisas debaixo do tapete para querer elogiar, eu fiquei sabendo de uma igreja onde uma pessoa, esse líder dessa igreja, não fala do dízimo para as pessoas porque tem medo das pessoas saírem da igreja dele. Ele não tem coragem de falar a verdade. Agora, quem tem coragem de falar a verdade é fácil. É olhar para a pessoa e falar: você precisa ser dizimista. O dízimo não salva, mas todo salvo é dizimista. Já vi pessoas que chegaram para outras dizendo: não precisa fazer nada, não precisa fazer sacrifício, corrente, Deus está vendo seu sofrimento, e se Ele quiser te ajudar, Ele te ajuda, senão você tem que aceitar. Quem fala isso é porque não fala a verdade. Quem fala a verdade tem facilidade de dizer que o sacrifício gera milagres, que só existe bênção na linha da obediência. Consegue entender isso? Para quem fala a verdade, tem a facilidade de falar a verdade. E no nosso caso aqui, da nossa apóstola, quando ela falava a verdade para as pessoas e ensinava os caminhos, é porque dentro dela já havia a essência. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você: ensinar uma pessoa o caminho e você cumprir aquilo é um desafio. Eu lembro de uma história de um sábio que, muito reconhecido pela sua sabedoria e o respeito que todos da cidade tinham com ele, foi procurado por uma mãe que estava brigando com o filho por causa de uma coisa simples. O menino vivia comendo açúcar. Toda hora ele entrava dentro de casa, pegava uma colher e colocava um pouco de açúcar na boca. A mãe falava: isso vai te adoecer, não faz isso não. Ela até chegou a esconder os potes de açúcar, mas ele, de alguma forma, ele conseguia e colocava o açúcar na boca. Então ela chegou ao sábio e disse para ele: por favor, fale com o meu filho. Diga a ele para não comer mais açúcar. O sábio olhou para ela e disse: daqui a 30 dias, você vai trazer o seu filho aqui e eu vou falar com ele. 30 dias se passaram e quando ela trouxe o rapaz, o menininho, para aquele sábio, o sábio olhou e disse: pare de comer açúcar a partir de agora. Entendeu? O menino olhou e, com o respeito que ele tinha para aquele homem, dada a autoridade e a voz que ele trouxe naquele momento, parecia algo tão impactante, de maneira tão forte, uma determinação,
que o menino balançou a cabeça dizendo, sim, eu não vou mais comer. E ele não comeu mais açúcar desde aquele dia. Só que a mãe, assim, pensando, por que o senhor não falou no primeiro dia para ele, como o senhor falou hoje? Se o senhor tivesse falado com ele há 30 dias atrás, já funcionaria. Como eu sei que vai funcionar, e funcionou. Ele disse a ela, é porque há 30 dias atrás, eu também, em minha casa, eu ia na cozinha, pegava uma colher e colocava açúcar na boca. Era uma mania que eu tinha. Eu tive que parar com essa mania para poder orientar uma pessoa. Entende o que eu estou falando? Para você ensinar, é preciso acreditar. Para você poder ensinar uma pessoa, você tem que fazer. O exemplo é um fator importante demais, preponderante na vida de quem está ensinando. Então você precisa fazer antes, sacrificar antes, ser fiel antes, como a nossa apóstola fez, e nós vamos saber dessa história agora. Continuando na página 54. Enfim, para resumir e você entender o mais importante, foi bem nesse tempo, com tantos compromissos que me exigiam a voz perfeita para a realização de toda esta missão, que recebi a palavra final do médico, dizendo, Daniela, você tem 2 tumores na sua garganta. Por isso, essa rouquidão grave e crônica, sangue saindo pela sua garganta, ao tossir e o motivo de tanta dor. De agora em diante, você vai precisar mudar o seu estilo de vida. Seu trabalho não poderá mais envolver o uso da voz, seja para cantar, pregar ou qualquer outra atividade que exija a voz, pois ela nunca mais será a mesma. Confesso a você que meu chão caiu ao ouvir esse diagnóstico. Ainda na sala do médico, já me preparando para fazer mais exames e a intenção de me operar, eu pensei, assim que eu sair daqui, vou ligar para o meu pai, que é meu apóstolo, que é meu profeta, para pedir uma oração. Entende que ela não viu, neste momento, não era apenas o pai, mas ela viu ele como apóstolo e profeta. Se você não conseguir compreender a visão de um profeta, a necessidade de um profeta na sua vida, do apóstolo na sua vida, da apóstola na sua vida, é porque você ainda não foi revelado pelo Espírito de Deus. E você ainda está agindo conforme o conhecimento que você tem, achando que as coisas são como as coisas do mundo. E não são. Foi exatamente o que eu fiz. Saí do consultório médico e entrei no meu carro. Novinho, que havia acabado de quitar a última prestação. Com muito esforço, eu comprei o carro sozinha, através da venda dos meus CDs. Meus 14 álbuns de louvores de batalha espiritual lançados até aquele momento. Dinheiro que eu juntei dos meus CDs, economizando cada centavo, desde minha adolescência, com a intenção de realizar meu sonho de comprar um carro. Dentro desse carro, ainda no estacionamento do consultório médico, eu liguei para meu pai para contar o diagnóstico e pedir oração. Eu chorava enquanto falava e meu desespero era grande. Eu dizia sem parar, agora é só Deus na minha causa. É só por Deus agora. Meu pai, ao ouvir tudo aquilo e me ver naquela situação, tomou a sábia decisão de se tornar meu profeta naquele momento e não apenas um pai que sentia a dor do choque diante daquela notícia devastadora. E ele me disse, Daniela, faça um desafio de fé agora. Você acabou de quitar seu carro. Sozinha, não foi? Então decida aí diante de Deus. Você pode ficar com seu carro e com os 2 tumores na garganta. Ou você pode provocar agora o milagre, fazendo a Deus um voto de dar seu carro 0 de oferta. A Deus no altar, que é hoje o bem material que você mais se orgulha de ter conquistado, e peça para Deus te curar completamente. A decisão é só sua, de mais ninguém. Eu vou respeitar a sua fé. Meu Deus! Se eu já estava em choque com o diagnóstico, agora veio o confronto com a minha fé. Doeu muito, agora de todos os lados, mas eu me guiei pelo Espírito de Deus e tomei a decisão certa. Ainda bem, sem hesitar, fiz meu voto de sacrifício. Eu quero ler de novo. Sem hesitar,
Fiz a Deus meu voto de sacrifício. Coloquei a palavra dele como última decisão na minha vida. Rejeitei minha própria vontade e agi com fé no Deus vivo que tudo pode fazer. Obedeci, sacrifiquei na direção certa e no Monte Manaim, por meio de uma cirurgia espiritual, o espírito de cura de Jeová Rafá me curou completamente. Fui anestesiada pelo espírito da cura de Jeová Rafá. Meu pai, o apóstolo Adelino de Carvalho, movido pela fé, me deu o óleo da cura do túmulo de Jesus para eu beber. E logo em seguida enfiou a mão na minha garganta e eu vomitei em cima do altar os 2 tumores. Deus me curou, restaurou completamente a minha voz. Meu carro foi vendido pela obra e com o dinheiro foi comprado um trator lá para o Monte Manaim. Minha cura, recebi porção dobrada de unção nas ministrações, tudo para a glória do Deus Todo-Poderoso. Recebi o meu milagre pela fé. Eu precisei provocar o meu milagre no mundo espiritual, mas ele chegou e eu fui completamente curada. Você já consegue perceber a diferença entre o processo que leva tempo e o milagre que na maioria das vezes vem rapidamente? É como o sacrifício que gera milagres. Ajoelha aí, minha filha. Levanta a sua oferta para cima. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, olha para a oferta da tua filha, que chora e precisa de um milagre teu, Pai. Ó Deus, e venha operar de maneira grandiosa hoje aqui, nas cordas vocais, o milagre, a cura que ela precisa. Pai, o exame diz que ela nunca mais poderá cantar, que ela nunca mais poderá pregar e nem orar. Mas, Pai, eu creio que ela vai cantar muito mais forte. Eu creio que ela vai pregar muito mais forte e vai orar muito mais forte. Porque eu sei que o Senhor é aquele que não falha, Pai. Em nome de Jesus, aceita esta oferta de sacrifício que gera milagres. Em nome de Jesus. Vira de frente para a arca. Ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como profeta, eu consagro esta oferta a Ti, Pai. Em nome de Jesus, pelo milagre no corpo, nas cordas vocais da Daniela, Eva Daniela Carvalho Lino, minha apóstola, minha companheira, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe. E a corrente de batalha espiritual que te prepara para vencer seus inimigos. O sacrifício é para o milagre,
A corrente é um processo de aprendizado, crescimento espiritual e domínio sobre os seus inimigos. Vamos para os próximos capítulos, onde eu vou aprofundar mais com você, até você ter clareza sobre essa fundamental discernimento espiritual. Olhe bem, quando a apóstola foi motivada, a palavra não é motivada, movida, não é movida, incitada, não. Quando foi convocada, a convocação, a ordem no plano espiritual, foi dado pelo profeta. Não era o pai, era o apóstolo dizendo: ou você fica com o seu carro e os 2 tumores, ou você dá o carro agora de oferta. O carro é o seu bem que você tem mais orgulho. E você vai ser curada. Decida. Eu vou respeitar o que você decidir. Ela, sem hesitar, não teve preparo. Por quê? Porque nesse momento, a ação de fé, a necessidade e tudo aquilo que ela já havia acumulado de fé, de conhecimento, de poder espiritual, Deus já estava vendo. Deus já sabia quem era Daniela Carvalho e a necessidade dela. E naquele momento a ação poderosa de Deus já estava acontecendo. Deus, ele conhece, ele sabe quem realmente sacrifica e acredita nele. E ela sacrificou. É interessante isso. Doeu. Eu fico impressionado quando uma pessoa fala assim: sacrifício para mim é fácil fazer. Não é fácil, não. Então não é sacrifício. Você está dando uma oferta. Sacrifício tem que doer. A palavra de Deus, ela fala daquele que encontrou uma grande pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha para adquirir aquela pérola. Imagina a pessoa vender tudo que tinha, tudo que tem, para conquistar uma coisa. É porque ela sabe, já dentro da pessoa já moveu, já sabe, já tem um conhecimento intrínseco, está dentro dela. E ela fala: é isso que eu quero. Nesse momento, eu lembro da mulher que tocou nas vestes de Jesus. É isso que eu quero. Se eu tocar nas vestes dele, serei curada. Dos amigos que pegaram um homem e levaram pelo telhado e falaram assim: mestre, está aqui, cura ele. O poder transcendental da fé faz com que energias poderosas se manifestem e façam um milagre na vida da pessoa que crê. A diferença de um trabalho, onde a pessoa passar por um processo da corrente de batalha espiritual, onde ela vai desenvolvendo uma fé. Ali a fé já estava em ebulição. Eu comparo essa jornada como um ferver da água. A água vai colocada no fogo para fazer o café. Então ela vai esquentando, esquentando até chegar ao ponto de ebulição, onde ela ferve. E é nesse fervor, é nessa ação que o milagre vai acontecer. Sua fé está assim, em evolução, está fervilhando. Então agora é hora de provoque, projete. A palavra de Deus diz em Jó 22, 28, projetando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Glória a Deus. Me conte o que você aprendeu nessa aula. Mande sua mensagem de texto, de áudio. Envie para mim. Se ainda não preencheu sua ficha de inscrição, preencha. E envie para o telefone 62 98207 1841. Não é o meu WhatsApp, é o WhatsApp da minha central. 62 98207 1841. E dia 5 de março, vamos pular com força, entrando no mês de março, depois de Manaim. Depois dos projetos na Arca da Aliança, vamos para o capítulo 6 do livro Ciência da Fé. Que o Espírito de Deus abençoe sua vida, ilumine seus caminhos. E se você não orientou uma pessoa lá no seu santuário que falta fazer o projeto, é hora de você sentar com essa pessoa e mostrar
o conteúdo dessa aula. Se ela não está no curso, inclua ela no curso para ela participar. Eu vou fazer um apanhado grande de todo o material, logo, logo. E quem perdeu as aulas anteriores vai poder participar dessas próximas aulas e vai ser muito forte. Que o Espírito de Deus te abençoe e ilumine a sua vida. Qualquer dúvida, me chame. Só quero explicar para aqueles que usam meu material. O PDF que eu mando para os profetas e profetisas é para você, profeta e profetisa, poder utilizar na aula para o seu conhecimento. O irmão, ele vai recebendo o livro. E os slides que eu mando são para que você possa usar no telão enquanto ensina. Inclusive, você vai ver lá fotos da nossa apóstola Sol recebendo a cura pela oração realizada lá no Monte Manaim, através do sacrifício que ela deu, o carro que ela deu como voto e a vitória que ela alcançou. Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você. Eu vou realizar todos meus projetos. Eu me revoltei contra o mundo. Eu me revoltei contra o mundo. Me revoltei contra o mundo, contra o seu modo de agir, contra o seu modo de pensar. Eu quero declarar que o mundo nada tem a ver comigo. Sigo a Jesus, sigo a Jesus. Eu tenho projetos. Sigo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Eu sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Eu me revoltei contra o mundo. Me revoltei contra o mundo, contra o seu modo de agir, contra o seu modo de pensar. Eu quero declarar que o mundo nada tem a ver comigo. Sigo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho projetos. Sigo a Jesus, sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Parto pra cima pra conseguir tudo que eu quero. Sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Eu sigo a Jesus, eu sigo a Jesus, eu tenho projetos. Parto pra cima pra conseguir